Bom, para estudar os ângulos, a gente tem que se referir a ele dando um nome a cada ângulo diferente. Então, vamos observar aqui na figura. Temos aqui um lado, este primeiro lado, esta primeira reta. Aqui embaixo temos um outro lado e no meio das duas retas temos a abertura que forma o nosso ângulo, tá bom? Aqui neste ponto temos o ponto A, que é referente a essa reta, a este lado. Temos o ponto B, que pertence a este lado, e temos o ponto O, que está no cantinho. Estão vendo? Esse cantinho é chamado de vértice. É o vértice deste ângulo. Então, o ponto O é o vértice. Cada uma das retas, esta e esta, corresponde a um lado. Podemos dar nome a esse ângulo de duas formas diferentes. Qual é o nome que eu vou dar para esse ângulo? Eu sei que com o transferidor eu consigo encontrar a medida dele, tá bom? Mas e o nome para o ângulo? Quando eu quiser me referir a esse determinado ângulo, que nome eu vou dar a ele? Bom, a gente pode nomear de duas formas. Primeiro, utilizando 3 letras maiúsculas para representar o vértice O e os 2 pontos dos lados, A e B. Como é que a gente vai nomear, então? A gente usa este ponto, esta letra, primeiro. Começando com o A, a gente pode escrever A. Depois vem a letra do vértice, que é o O, no meio. E depois a letra B. Ou então, a gente pode começar pela letra B. B. Depois, no meio, vem o O, que é o vértice. E, por último, a letra A. E agora, eu preciso usar um símbolo para dizer que isso aqui é um ângulo. E que símbolo a gente usa? A gente usa um chapeuzinho bem no meio. Um chapeuzinho na letra O, que é o vértice daquele ângulo. Então, qual seria o nome desse ângulo aqui? Ele é o ângulo AOB. AOB. Ou pode ser chamado também de BOA. A ordem dessas duas letras não altera o ângulo, tá bem? Lembrando que o vértice, a letra maiúscula do vértice, sempre fica no meio entre as duas letras, tá bom? Dos lados. O chapeuzinho indica onde é o vértice do ângulo. É na letra O. É na letra O. Bom, quando não há risco de confusão, pode-se dar nome ao ângulo simplesmente pelo seu vértice. A gente pode chamar esse ângulo aqui, de ângulo O. Porque nesta figura eu só tenho um ângulo. Então, pode ser chamado de ângulo O. Com um chapeuzinho em cima também, pois o chapeuzinho sempre vai estar no nome do ângulo, tá bom? Porque indica que é um ângulo, não é apenas uma reta ou um ponto, tá bom? Então, este ângulo se chama ângulo BOA, ou AOB, ou simplesmente o ângulo do vértice O, sempre com um chapeuzinho no meio, indicando que é um ângulo. Aqui no outro exemplo, nós podemos escrever que este ângulo aqui é o ângulo CDE, ó, CDE, com um chapeuzinho sempre na letra do meio, que é a letra do vértice do ângulo. Ou EDC, vamos escrever, EDC com um chapeuzinho no D. Ou simplesmente ângulo D. Então, aqui estão os nomes dos ângulos representados por 3 letras ou apenas a letra do vértice. Bom, dentro do nosso cotidiano, os ângulos aparecem em muitos lugares. Por exemplo, quando você vai usar uma tesoura, você faz um movimento de abrir e depois fechar para cortar. À medida, olha, observe bem, que você vai abrindo, vão formando ângulos aqui dentro. À medida que você abre, o ângulo vai ficando maior. À medida que você fecha, ó, aqui o encontro das hastes da tesoura, à medida que você fecha, o ângulo vai ficando menor. Vamos medir? Ó, vamos abrir a tesoura ao máximo. Que ângulo seria esse? Aqui o transferidor. Vamos posicionar aqui no centro da tesoura, estão vendo na bolinha? E alinhar com essa reta da tesoura, com essa haste da tesoura, ó, aqui no centro. Que ângulo está formando? Vamos ver?
com essa abertura da tesoura onde está parando, no ângulo ali de fora de mais ou menos 155 graus. Estão vendo aqui, onde está aqui a pontinha da tesoura? Mais ou menos 155, quase 160 graus de abertura, da abertura total da tesoura. Vamos diminuir um pouco agora. Deixa eu virar ela para a gente enxergar melhor. Aqui. Vamos alinhar aqui o centro na bolinha da tesoura com a reta aqui. Vamos agora subir e verificar esta medida da abertura, ó. Mais ou menos 110 graus. É maior do que 90 graus. Estão vendo essa abertura aqui, esse giro? Chega, então, a 110 graus. E se a gente fechar mais um pouco a tesoura, ó, vamos fechar? Que medida será essa? Vamos verificar. Alinhamos a bolinha no centro. E vamos agora, percebemos então que esse ângulo é menor do que 90 graus e vamos medir ele. Aqui, tá? Onde é que vai parar? Mais ou menos um ângulo de 40 graus forma esta abertura da tesoura. Bom, temos aqui um frasquinho de sal e a gente vai analisar a tampa do frasquinho de sal. Se eu abrir a tampa só um pouquinho, tá formando que ângulo? Olha só, entre essa linha e essa da tampa. Está formando um ângulo, ó, menor do que 90 graus, não é mesmo? Menor do que um ângulo reto, está formando um ângulo agudo. Se eu abrir desse jeito, será que eu consigo tirar algum sal daqui de dentro? Não consigo, né? Eu preciso abrir mais um pouco. Vamos abrir, abrir, abrir. Olha o que acontece aqui. Aqui temos um ângulo reto. Sim, não é mesmo? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui uma reta e aqui a outra reta, formando mais ou menos 90 graus. Aqui eu já consigo usar o sal que está aqui dentro. E a abertura total da tampinha vem até aqui. É um ângulo maior do que 90 graus, é um ângulo obtuso. Então, até neste potinho de sal, a gente percebe a presença de ângulos. Se eu abrir esse sal formando um ângulo agudo, muito pequeno, eu não consigo tirar o sal de dentro. Então, eu vou precisar abrir formando ângulos aqui 90 graus, observe, aqui maior do que 90 graus, para eu conseguir usar o que está aqui dentro. Aqui nós temos um açucareiro de metal e temos novamente uma tampa, olha só. A tampa fechadinha, se eu começar a abrir a tampa, aqui o ângulo, eu não vou conseguir tirar o açúcar de dentro, não é mesmo? Só quando eu abro a tampa, formando um ângulo de 90 graus, estão vendo? Ou um pouco maior do que 90 graus. É que eu vou conseguir tirar o açúcar daqui de dentro. Então, abrindo e fechando, ó, o ângulo vai diminuindo, 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 ficando bem menor do que 90 graus até que chega em zero. E a tampa está fechada. Bom, para a gente enxergar melhor os ângulos, eu vou usar aqui 2 palitinhos para a gente fazer os giros, tá bom? Para a gente ver as aberturas para cada ângulo. Bom, temos aqui um palitinho embaixo formando a linha reta e esse palitinho a gente vai movimentar de acordo com o ângulo que a gente quiser, tá bom? Se eu quero formar um ângulo de 90 graus, qual é a posição que esse palitinho vai ficar? Que essa reta vai ficar para formar 90 graus com o palitinho da horizontal. Bom, o ângulo de 90 graus está aqui no centro, então a gente tem que posicionar ele para que ele chegue em 90 graus. Estão vendo? Aqui o 90, ó. Então, nesta posição, esses 2 palitinhos, observe bem. Este palitinho com este vai formar aqui no meio um ângulo de 90 graus. E se eu quiser um ângulo agudo, por exemplo, de 60 graus, ou seja, menor do que 90. Vamos lá. Onde é que está os 60 graus? Você vai olhar para essa linha ou para essa aqui de dentro, que são os ângulos menores do que 90. Nesses números de fora, são os ângulos maiores do que 90, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero 60 graus, então é aqui que o meu palitinho vai parar, no número 60, ó. Vamos mover ele
até que ele chegue no 60. Estão vendo aqui o 60 em cima do 60. Este aqui é um ângulo de 60 graus. Aqui na junção entre esse palitinho e esse, forma um ângulo de 60 graus, um giro de 60 graus. E se eu quiser um menorzinho, um ângulo de 20 graus, por exemplo, é só girar o palitinho até que ele chegue no 20 graus, ó. Tá vendo aqui o 20? Então, essa abertura é a abertura de um ângulo de 20 graus. E se eu quiser de 10 graus? É menorzinho ainda, ó. Vamos girando até chegar nos 10 graus. Estão vendo aqui os 10? Então, é uma aberturinha bem pequenininha. E se eu quiser agora um ângulo maior do que 90? A gente pode girar para o lado de cá. Vamos ver? Aí seria, por exemplo, de 130 graus. Vamos girar até chegar no 130. Vamos lá, ó. Seria aqui no 130. E que ângulo é? É esse aqui ou é esse aqui? Esse aqui é pequenininho, é menor do que 90, seria esse aqui. A abertura daqui até, olha só, daqui até o 130. Estão vendo? É esse ângulo grandão aqui, que é maior do que 90 graus. Chega aos 130 graus, tá bom? E qual é a diferença, então, dos números que estão aqui dentro para os que estão fora? É a posição que a gente gira, estão vendo? Se eu quiser começar daqui, olha só. Daqui de dentro, 10, 20, 30, 40, 50, ele termina no 180 aqui. É um ângulo que vai abrir para esse lado. Por exemplo, de 130. Estão vendo? É um ângulo que abriu para esse lado. Mas se eu quiser começar a contar aqui também nos números de fora, estão vendo que daqui começa o 0? 10, 20, 30, 40, 50. O 130 seria aqui, ó. O ângulo virou o lado somente, tá vendo? É agora esse ângulo do lado direito. Então, aqui eu tenho 130 graus do lado direito, é esse ângulo aqui. Ou 130 graus aberto para o lado esquerdo, tá bom? Amores, como atividade prática desta semana, vocês vão pegar palitinhos de picolé na sua casa ou de churrasco, tá? O de churrasco, como é grande, você pode quebrar. Quebra ele em tamanhos menores, tá bom? Mas para isso vai ser melhor usar os palitinhos de picolé. Então, eu vou passar para vocês as instruções e vocês vão fazer usando o transferidor. Vocês vão medir, desenhar primeiro os ângulos usando o transferidor. Por exemplo, se eu pedir para você desenhar um ângulo de 80 graus, você vai desenhar aqui a reta primeiro e vai medir onde é 80 graus aqui. Aí, com a régua, você pode até girar aqui a régua do transferidor e vai ligar até o cantinho do vértice. Pronto. Ligou até o ângulo de 80 graus. Agora, você vai colar seus palitinhos de forma que eles formem, ó, estão vendo? Um ângulo de 80 graus, tá bom? Você pode colorir seus palitinhos, pintar, desenhar neles, fazer florzinha, bolinha, coraçãozinho, enfim. Então, nessa atividade, vocês vão usar palitinhos de picolé, olha só, palitinhos de picolé, para representar medidas de ângulos usando o seu transferidor. Vocês vão desenhar ângulos, tá bom? E vão colar em folhas. Pode ser na folha deitada, fica melhor, né? Cabe mais palitinhos, de acordo com as instruções, tá bem? Então, vocês vão colar, pintar os palitinhos e colar e desenhar os ângulos usando o transferidor. E vão enviar as fotos dessas folhas, das colagens que vocês fizeram, com as medidas bonitinhas escritas, com as medidas de cada ângulo, tá bom?